Há algo extremamente estranho que acontece quando você começa a acordar. E por acordar, não me refiro ao simples ato de abrir os olhos pela manhã ou preparar o café enquanto o dia se desenrola. Não, refiro-me a realmente acordar. Aquele evento raro e escorregadio em que o véu da consciência comum começa a tremer e você vislumbra o que realmente está acontecendo. Não chega com trombetas, nem desce como uma iluminação radiante que cura para sempre a sua confusão. Muitas vezes começa muito silenciosamente, como uma pequena rachadura surgindo na casca do que você pensava ser você. Talvez seja no meio de uma tarde comum. O sol está preguiçoso no parapeito da janela, o zumbido do mundo continua como sempre. E, no entanto, algo em você se inclina para trás, como se estivesse observando tudo por trás da cortina. E de repente fica óbvio. Tudo isso, essa dança maravilhosa de pensamentos e sensações, não está sendo feita por você. Está simplesmente acontecendo. A respiração está acontecendo. A visão está acontecendo. O som dos seus próprios pensamentos está acontecendo. E o curioso é que você não consegue identificar exatamente com quem está acontecendo. Alan Watts costumava rir disso e dizer: você é algo que o universo está fazendo, da mesma forma que uma onda é algo que o oceano está fazendo. A onda não se faz sozinha, é o oceano acenando. Assim também, você é o cosmos povoando. E quando essa compreensão começa a surgir, mesmo que só um pouquinho, toda a sua perspectiva começa a brilhar. É como se você tivesse assistido a uma peça a vida inteira, totalmente convencido de que era o ator principal, e de repente você vê os ajudantes de palco, as luzes, a plateia e até mesmo o dramaturgo. E todos eles são você. É maravilhoso, assustador, indizivelmente libertador. Mas aqui está a parte curiosa. Depois de ter visto, mesmo que apenas um vislumbre disso, você descobre algo que nunca lhe foi dito. E há certas coisas que você simplesmente não pode compartilhar. Não porque sejam proibidas ou secretas, mas porque vivem em um reino além da tradução. Pertencem à experiência direta, e as palavras lindas e limitadas, só podem orbitá-las, nunca tocá-las. Tentar falar sobre o despertar é como tentar despejar o oceano em uma xícara de chá. Você pode descrever o som das ondas, o gosto do sal, o brilho do sol na superfície, mas no momento em que você tenta contê-lo, ele desaparece. E, no entanto, o primeiro instinto após o despertar é compartilhar. Você quer agarrar as pessoas pelos ombros e gritar: olha, você não vê? Está tudo aqui. Você quer correr para as ruas e declarar: o jogo é um jogo. Nunca estivemos perdidos. Mas no momento em que você tenta, o mundo inclina a cabeça educadamente. As pessoas sorriem, acenam com a cabeça e dizem: que maravilha para você. Elas têm boas intenções, é claro, mas o que ouvem são apenas palavras, agradáveis, confusas e completamente vazias para quem nunca experimentou esse conhecimento silencioso. Não é culpa deles. Ninguém pode receber o que ainda não se tornou. Você não pode entregar o nascer do sol a alguém. Você só pode apontar para o leste. Alan Watts certa vez comparou isso à diferença entre ler sobre natação e estar realmente na água. Você pode memorizar cada detalhe, as braçadas, os padrões de respiração, a física da flutuabilidade, mas até sentir a resistência fria da água ao redor do seu corpo, você não entendeu nada. E mesmo assim, sua compreensão não pode ser transferida. Se você tentar descrever a água para alguém que nunca se molhou, o que essa pessoa ouve? Apenas palavras, apenas ondulações sonoras. Mas a água, a realidade viva, trêmula e envolvente dela, não pode ser capturada. E assim, o desperto aprende a arte da quietude, não como um ato de orgulho, mas de compaixão. Ele percebe que, no momento em que proclama "estou desperto", cria a própria divisão que o despertar dissolve. Não existe um "eu" que despertou. Existe apenas o despertar acontecendo. No instante em que você diz "eu encontrei", você já o perdeu. Pois o que você está descrevendo não é uma posse, não é um estado que você pode guardar no bolso. É a percepção de que não há ninguém aqui para possuir nada. Existe apenas o jogo infinito da consciência, eternamente explorando a si mesma. Watts sorria e dizia:
No momento em que você pensa que conseguiu, você perdeu. Porque você é isso. E assim os sábios permanecem gentis com suas palavras. Eles as usam não para instruir, mas para sugerir. Falam em paradoxos, em risos, em silêncio. Apontam para a lua, sabendo muito bem que a maioria das pessoas olhará para o dedo. Mas apontam mesmo assim pela pura alegria do gesto. Veja bem, o despertar não é algo que acontece de uma vez por todas. É um ritmo, uma inspiração e expiração do esquecimento e da lembrança. Num momento você enxerga através do jogo, no outro você está preso nele novamente. E isso faz parte da beleza. O jogo cósmico não foi feito para ser escapado, ele foi feito para ser jogado conscientemente. Conta-se a história de um homem que teve um despertar repentino enquanto caminhava pelo jardim. Tudo se dissolveu em transparência. As árvores brilhavam com a mesma essência que as batidas do seu coração. Não havia separação entre o jardineiro e o jardim, apenas o ato de jardinar acontecendo por si só. Atordoado, ele correu para contar à esposa. "Eu vi!" gritou. "Não existe eu, é tudo a mesma coisa." Ela ergueu os olhos da pia e disse: "Que lindo, querida! Não se esqueça de levar o lixo para fora." E aí está, a piada cósmica, o infinito revelado em meio à rotina doméstica. O eu eterno lembrado de levar o lixo para fora. Porque, veja bem, o despertar não o remove do mundo. Ele revela que você nunca esteve nele como uma entidade separada. Para começo de conversa, a vida continua. Roupa lavada, trânsito, risos, lágrimas, mas agora é vista como uma dança em vez de uma batalha. E quando o desperto fala, se é que fala, suas palavras têm uma certa leveza. Ele não mais argumenta em defesa da verdade. Ele a canta. Ele não mais tenta convencer. Ele simplesmente se expressa. Sua voz carrega um ritmo que diz: tudo está bem, mesmo no caos, especialmente no caos. O despertar não o torna especial. Ele o torna comum, profunda e luminosamente comum. Você se vê como o céu, infinito, espaçoso, e todas as nuvens de identidade e opinião passam por você como um tempo passageiro. Não há necessidade de se apegar ou se afastar. Watts adorava nos lembrar que o universo está brincando de esconde-esconde consigo mesmo, escondendo-se como você, buscando como você, fingindo estar perdido para poder se redescobrir novamente. Então, talvez você tenha tido um vislumbre. Talvez, no silêncio entre os seus pensamentos, você tenha sentido aquele riso ancestral ecoando pelos seus ossos. O riso que diz: "Ah, entendi. Eu nunca fui nada além disso." Se for assim, não tenha pressa em falar. Não tenha pressa em compartilhar. Deixe que se aprofunde em silêncio até que a própria maneira como você anda, respira e ouve se torne o ensinamento. Porque o mundo não precisa de mais palavras sobre o despertar. Ele precisa de uma presença desperta. E quando alguém realmente quer saber, quando não busca informação, mas transformação, você não precisa dizer nada. Eles sentirão isso no silêncio ao seu redor, no espaço entre as suas frases, na naturalidade com que você existe. Porque, em última análise, o despertar não é algo que se diga, é algo para ser. E quando você vê isso, você também vê, com um sorrisinho travesso, que aquele que estava buscando o despertar era o próprio despertar, brincando de esconde-esconde. Há uma dor peculiar que surge quando você começa a enxergar através do jogo. Não é exatamente tristeza, embora possa ter gosto de sofrimento. Nem é alegria, embora às vezes se transforme em riso. É algo mais sutil, uma ternura silenciosa e dolorosa, como se seu coração de repente percebesse que era o céu inteiro tentando caber dentro de um peito humano. Quando você vislumbra a natureza das coisas pela primeira vez, vislumbra-a de verdade. Pode esperar que o mundo se junte a você em celebração. Você imagina que, ao ver a ilusão, sairá dela e se encontrará entre outros que fizeram o mesmo. Mas o despertar, em seus primeiros movimentos, pode ser profundamente solitário, porque, de repente, você se dá conta de que o mundo inteiro está preso em um sonho, e você ainda está dentro dele, cercado por sonhadores que acreditam que o sonho é real. Alan Watts costumava dizer: o jogo não é acordar e escapar do sonho, mas perceber que você estava sonhando o tempo todo. Mas, antes que essa percepção se transforme em diversão,
ela queima. Você observa as pessoas vivendo suas vidas, tão sinceras, tão ansiosas, tão certas de que o amanhã finalmente fará sentido, e seu coração se enche de compaixão e desamparo. Você quer sacudi-los para acordá-los, sussurrar. Você não vê? Tá tudo bem. Você não é quem pensa que é. Quem sofre é apenas um pensamento. Mas então você se lembra. Você já teve a mesma certeza, o mesmo medo, e estava profundamente envolvido na história do eu. E então você para. Você para de tentar despertar alguém. Você para de tentar consertar o sonho. Você começa a entender que tudo se desenrola no tempo perfeito, até mesmo a ilusão, até mesmo o sofrimento. O Buda disse uma vez que compaixão não é tentar remover a dor do outro, mas sim perceber que não existe outro. E nessa estranha nova clareza, isso se torna inequivocamente verdadeiro. Mas ainda resta a dor humana. Veja bem, o despertar não apaga a humanidade, ele a aprofunda. Você ainda ama, ainda perde, ainda sente a dor da decepção. Mas agora, esses sentimentos não pertencem mais a um você. Eles se movem como o vento através das árvores, reais, vivos, mas livres de propriedade. E ainda assim, dói. Porque o despertar não te anestesia. Ele abre cada nervo. O coração, antes protegido por camadas de identidade e defesa, agora se mostra nu para o universo. Você vê pessoas discutindo, se esforçando, temendo, se apegando. E você se vê em todas elas. Você reconhece sua própria cegueira anterior na confusão delas. Alan Watts contou certa vez a história de um homem que, após perceber a ilusão da separação, começou a rir incontrolavelmente por dias. As pessoas pensaram que ele tinha enlouquecido, mas o que não entendiam era que ele estava rindo da piada cósmica, do puro absurdo de toda a situação. Por eras, fingimos ser pequenos, assustados e incompletos, quando, o tempo todo, éramos o universo em ação. Mas depois que o riso cessa, fica o silêncio. E nesse silêncio, algo terno floresce. O amor que não exige compreensão. A compaixão que não tenta ensinar. Você começa a perceber que cada ser desperta em seu próprio tempo. A criança, o cínico, o amante, o tirano, todos são expressões da mesma consciência explorando-se de diferentes ângulos. Julgá-los é julgar a si mesmo. Apressá-los é esquecer o ritmo do jogo. No entanto, você se lembra de quão ansioso você era, de quão desesperadamente você tentava alcançar a iluminação, de como você transformava a meditação, a oração e até o silêncio em uma competição. Você se lembra daquela fome, daquele esforço, daquela crença secreta de que, se você se esforçasse o suficiente, finalmente se tornaria algo mais. E agora você vê a ironia. Pois o despertar não acontece através do esforço, mas através da rendição. Através do colapso gracioso de todo o esforço, você se dá conta, talvez enquanto observa a chuva escorrer pela vidraça, de que tudo o que você sempre buscou esteve presente o tempo todo, disfarçado como o próprio ato de buscar. O buscador era o buscado. O rio era o oceano fingindo se mover em sua direção. Alan Watts costumava sorrir e dizer: "Você é o universo olhando para si mesmo através de bilhões de pequenos buracos, fingindo não saber." E quando você vê isso, até a sua solidão se torna sagrada, porque você percebe que a própria solidão é aquele que anseia por se reencontrar. Você pode notar que o silêncio começa a crescer ao seu redor. As pessoas continuam falando, as conversas continuam, mas algo em você não se apega mais às palavras. A mente não precisa mais convencer ninguém. Em vez disso, você escuta. Não apenas com os ouvidos, mas com presença. Quando alguém reclama, você não se apressa em corrigi-lo. Quando alguém chora, você não diz que é tudo uma ilusão. Você simplesmente senta e deixa o momento ser o que ele é. Pela primeira vez, você entende o que significa estar com a vida, em vez de se manter afastado dela. Isso não é desapego. O desapego ainda é uma forma de resistência, um sutil não, a bagunça do ser humano. O que você sente agora é intimidade sem controle, a plena aceitação de que o mundo não precisa ser consertado porque nunca foi quebrado. Ainda assim, há momentos em que o coração se abre em uma beleza insuportável. Talvez ao ouvir o riso de uma criança,
ou ao observar um velho alimentando pássaros no parque, ou ao ver a luz do sol ondulando através do vapor do seu chá matinal. Algo em você sabe, este momento comum é a eternidade disfarçada, e você não consegue explicar. Você nem tenta, você apenas sorri, baixinho, como se estivesse compartilhando um segredo com a própria existência. Watts disse certa vez que a iluminação é como sentar-se à beira de um rio e perceber que você é o fluxo. Você não está mais lutando contra a correnteza, você está dançando com ela. Até a sua resistência se torna parte da dança. Você começa a viver de forma diferente, não dramaticamente, não com grandes proclamações, mas com uma graça sutil. Você anda mais devagar. E, com mais facilidade, você se pega perdoando o que antes o enfurecia. Você começa a notar a textura do silêncio entre as palavras. As pausas que antes pareciam estranhas, mas agora parecem infinitas. Há uma suavidade que entra na sua voz. As pessoas podem perguntar o que mudou, e você pode achar impossível responder. Como você explica que nada mudou, exceto que você parou de insistir que o mundo fosse diferente? Às vezes, à noite, quando a mente se aquieta, você pode sentir o zumbido da existência pulsando por tudo, pelas estrelas, pela sua respiração, pelo chão sob seus pés. É o mesmo zumbido que sempre esteve lá, o mesmo zumbido que cantava através de você antes de você nascer e cantará muito depois que esta forma se dissolver. Você percebe então que o despertar não é um evento, é uma lembrança. Uma lembrança da música que você sempre dançou. E nessa lembrança, você para de tentar controlar o ritmo. Você para de tentar ser espiritual, sábio ou desperto. Você deixa a melodia fluir através de você como bem entender. Você deixa a vida viver por si mesma. Porque, como Alan Watts adorava nos lembrar, você não é um estranho neste universo. Você é o próprio universo, revelando-se momento a momento na forma de fingir ser você. Então, quando a dor vier, e ela virá, deixe-a vir. Quando o silêncio parecer pesado, deixe-o ser pesado. Quando o riso irromper, deixe-o estremecer o céu. Todas essas são expressões do único respirando através da ilusão. A solidão do despertar não é um castigo. É o momento terno que antecede o reencontro. O momento em que a onda se lembra do mar e, por um breve instante, se sente separada e em casa ao mesmo tempo. Essa dor agridoce é o amor despertando para si mesmo. Chega a um curioso ponto de virada no processo de despertar. O momento em que aquele que acreditava estar acordando começa a suspeitar que até mesmo esse despertar faz parte do sonho. Veja bem, a princípio, o despertar parece uma descoberta, uma revelação. É como se você finalmente tivesse encontrado a verdade. Mas quem exatamente é esse você? Ah, aí está o enigma. Alan Watts adorava nos lembrar que o truque supremo da mente é imaginar-se despertando. É o mágico maravilhado com a própria ilusão. Você vislumbra a verdade e imediatamente tenta apropriar-se dela. Tenta descrevê-la, preservá-la, tornar-se alguém que a possui. E nesse mesmo movimento ela escapa por entre os seus dedos como fumaça, porque o eu não consegue despertar de si mesmo. O buscador não consegue encontrar o que busca, pois o buscador é o buscado. Esta é a piada cósmica, o paradoxo elegante no cerne de toda busca espiritual. Você passa a vida inteira buscando a verdade, apenas para descobrir que aquele que a buscava nunca existiu. Então, o que está acontecendo? Bem, é assim. O universo, em sua infinita ludicidade, esquece-se de si mesmo de propósito. Ele cria bilhões de formas, galáxias, árvores, formigas, contadores, místicos, e cada forma acredita. Eu sou separado. É um jogo divino de esconde-esconde, e você, caro ouvinte, é um dos esconderijos. A alegria do despertar não é que o jogo termine. É que você percebe que era um jogo o tempo todo. O véu não desaparece, ele começa a brilhar. O mundo comum não desaparece, ele começa a brilhar. E, no entanto, há um perigo aqui. Uma armadilha sutil na qual até os buscadores mais fervorosos caem. A mente adora transformar o despertar em uma conquista, um distintivo, mais uma identidade brilhante para exibir. Estou espiritualizado agora, sussurra. Estou desperto, mas a própria noção de estar acordado
implica um contraste, alguém ainda dormindo. E no instante em que você divide a realidade entre desperto e não desperto, você está de volta ao sonho. É como se o oceano de repente declarasse: estou mais molhado que aquela onda ali. Watts disse certa vez que todo o propósito do caminho espiritual é perceber que nunca houve um caminho. Mas se você disser isso a alguém cedo demais, essa pessoa perderá completamente o sentido. Porque, veja bem, o caminho é a ilusão que o leva além de si mesmo. Você percorre a estrada apenas para descobrir que estava em casa o tempo todo. Imagine que você está em um sonho e encontra um velho e sábio professor que lhe diz para meditar, respirar, se render, indagar, deixar ir. Você segue as instruções dele e, com o tempo, desperta. Apenas para perceber que o professor, o caminho e até mesmo o despertar eram todos parte do mesmo sonho. A sabedoria era o seu próprio disfarce. Agora, aqui está uma questão que vale a pena refletir. Se não existe um eu, então quem está fazendo essas perguntas? Se não há mente separada, então quem está ouvindo essas palavras? E aqui reside a beleza. O próprio ato de perguntar desmorona. É como uma cobra engolindo a própria cauda, um ouroboros de consciência consumindo cada distinção que cria. Nesse ciclo infinito de criação e dissolução, algo maravilhoso surge, não como uma ideia, mas como uma realidade sentida. Você percebe que a consciência não está em você, você está na consciência. Assim como um redemoinho não está separado do rio, seu senso de eu não está separado do fluxo da existência. É um padrão que o universo cria quando olha para si mesmo. E quando esse padrão relaxa, quando para de tentar congelar o fluxo, a coisa toda ri. Um riso que não é cínico ou desdenhoso, mas cósmico. O riso da própria realização. Você pode se pegar rindo do absurdo de tudo isso. Todos aqueles anos tentando se tornar algo, quando o devir era exatamente o que escondia o ser. Todas aquelas horas meditando para dissolver o ego, quando até mesmo quem meditava era apenas mais uma ondulação no grande mar da consciência. Watts costumava dizer que o universo está brincando de sério. A vida assume a máscara solene da importância apenas pela emoção de fingir que não sabe que é um jogo. A tragédia, a luta, o esforço, tudo isso é teatro divino. E despertar não significa sair do teatro, significa perceber que você é tanto o ator quanto o público. Agora, a maioria das pessoas resiste a isso. Elas dizem: mas certamente não podemos simplesmente rir de tudo. O mundo está cheio de sofrimento, injustiça e dor. E sim, tudo isso é verdade. Mas, e se o próprio sofrimento fizer parte da música? Imagine uma sinfonia com apenas notas suaves, sem tensão, sem dissonância, sem resolução. Ainda seria música ou apenas um zumbido monótono? O contraste, a tensão, a ascensão e a queda. É isso que torna a canção bela. Da mesma forma, a dança da existência precisa de luz e sombra. O despertar não apaga a sombra. Ele a ilumina. Mostra que a escuridão nunca foi inimiga da luz, mas sim seu contraste, sua textura. E ainda assim você pode perguntar: se tudo isso é uma peça, por que parece tão real? Porque o jogo não seria divertido se não fosse assim. O brilhantismo desse esconde-esconde cósmico é que ele se esconde completamente. O se disfarça tão bem que acredita em seu próprio disfarce. Você, o infinito, se convenceu de que é finito. E quando finalmente espia por trás da cortina, percebe que a cortina era sua própria mão o tempo todo. Aqui vai um pensamento travesso. E se até mesmo este momento, esta leitura, esta contemplação, for parte da ilusão brincando consigo mesma? E se cada momento, cada percepção espiritual, cada lágrima de alegria, for simplesmente o universo se lembrando: eu ainda estou aqui? Veja, não há como escapar do jogo porque o jogo é uma fuga. De si mesmo, para si mesmo, através de si mesmo. Nesse ponto, a linguagem se torna magnífica e ridícula. Você pode descrever, evocar, sugerir, mas nunca capturar. Tentar definir o infinito é como pegar vento em uma rede feita de fumaça. Então, em vez de buscar definir, a mente desperta começa a dançar. Ela começa a usar o paradoxo não para confundir, mas para libertar. Ela fala em enigmas não para esconder a verdade,
mas para apontar diretamente para o que não pode ser dito. Watts certa vez brincou: quando você receber a mensagem, desligue o telefone, porque depois de todas as palavras, dos livros, das filosofias, chega um ponto em que o silêncio diz mais do que a fala jamais poderia dizer. E nesse silêncio, você pode perceber algo extraordinário, que a consciência não tem limites, que não há um ponto onde você termina e o mundo começa. O som do vento, as batidas do seu coração, o lampejo do pensamento, tudo isso acontece dentro do mesmo campo. Você pode sentar por um tempo e sentir a estranha intimidade de tudo. As paredes respiram. O céu está dentro de você. As estrelas se observam através dos seus olhos. E quando você pensa que entendeu, você percebe que fez tudo de novo. Transformou o infinito em uma ideia. Então você ri, suavemente desta vez, com uma espécie de divertimento reverente. Você para de tentar entender, porque percebe que entendê-la era o último véu. A verdade não é algo que você captura, é algo que continua capturando você, momento a momento, para sempre. E talvez agora, finalmente, você comece a relaxar, para brincar novamente. Não como alguém tentando vencer, mas como alguém que se lembra de que nunca esteve separado do jogo. Há um ponto na dança do despertar em que todas as explicações, todas as metáforas organizadas, todos os paradoxos elegantes simplesmente desaparecem. As palavras, essas redes cintilantes que lançamos no mar do mistério, retornam vazias e, no entanto, lá está, o grande inominável, brilhando através de tudo. Não chega com um trovão, nem desce dos céus com uma luz ofuscante. Em vez disso, surge como a simplicidade absoluta do que sempre esteve aqui. O tic-tac do relógio, o zumbido da geladeira, a textura da sua própria respiração, tudo isso brilha de repente com uma clareza tão íntima que só pode ser descrita como o universo se reconhecendo. Alan Watts costumava dizer que o despertar é quando o universo se olha através dos seus olhos e diz: "Ah, então é assim que eu pareço." Você se encontra no meio de uma vasta quietude, e ainda assim nada parou de se mover. A vida continua, infinitamente viva, mas a ânsia frenética de agarrá-la se dissolveu. O observador e o observado não são mais dois. A fronteira entre sujeito e objeto evaporou como névoa sob a luz do sol. A princípio, isso pode ser desorientador, até mesmo assustador. Você busca o seu senso familiar de eu, e ele não está lá. Você tenta pensar no que está acontecendo, mas os pensamentos se dispersam como pássaros assustados de uma árvore. Tudo o que resta é a consciência, vasta, lúcida, íntima, consciente de si mesma. E nesse silêncio, algo extraordinário se revela. A percepção de que nunca houve ninguém aqui para despertar. Houve apenas o despertar acontecendo. Veja bem, o ego é como um redemoinho em um rio. Ele tem forma, movimento, limites aparentes, mas se você se aprofundar nele, encontrará apenas água. O redemoinho nunca foi uma coisa, foi um acontecimento. Da mesma forma, o que você considerou ser você é simplesmente a consciência girando em torno de um certo padrão, um certo nome, uma certa história, mas nunca esteve verdadeiramente separado da correnteza. Quando essa percepção deixa de ser uma ideia e se torna uma realidade, tudo muda. As árvores não parecem mais árvores, parecem respirar. O céu não paira sobre você, acontece através de você. O som da chuva não está do lado de fora da sua janela. É o seu próprio ritmo ecoando através do tempo. Os limites entre as coisas se fundem em gradientes. A mesa no chão, o chão no ar, o ar na sua pele. Cada distinção em que você antes confiava se revela uma conveniência, não uma verdade. E nessa revelação, você compreende algo que não pode ser dito exatamente, que nunca houve nada de errado, que o universo, em todo o seu caos e confusão, nunca se quebrou, nunca saiu do curso. Sempre foi perfeito, não no sentido de ser impecável, mas no sentido de ser completo. Watts costumava rir e dizer: "O universo não vai a lugar nenhum, ele está dançando." E de repente você o vê, as árvores balançando, os pássaros tecendo padrões sonoros, a luz tremeluzindo através de partículas de poeira,
tudo dançando, até mesmo seus próprios pensamentos, suas batidas cardíacas, suas memórias, movimentos do mesmo ritmo eterno. Você começa a entender por que os místicos, ao longo dos tempos, falaram de Deus não como um criador, mas como um dançarino, um músico, um amante. O cosmos não é uma máquina. É uma improvisação de jazz, uma peça de criatividade infinita onde cada erro aparente se torna parte da melodia. E quando você pensa que pode se dissolver completamente nessa felicidade, algo surpreendente acontece. O comum retorna, a geladeira volta a zumbir, o cachorro do vizinho late, você bate o dedo do pé na mesa e dói. O feitiço se quebra, ou pelo menos é o que parece, mas, desta vez, o ordinário carrega consigo sua própria santidade. Você percebe que o divino nunca partiu, porque nunca chegou. O sagrado sempre esteve escondido à vista de todos, no riso de uma criança, no barulho dos pratos, na dor nas costas. Você começa a perceber que a iluminação não é uma transcendência dramática. Não é abandonar o mundo. É ver o mundo como ele é, sem a história de que algo está faltando. E, no entanto, paradoxalmente, essa visão te enche de uma alegria indizível. Você se pega chorando, não de tristeza, mas da pura beleza de tudo isso, da ternura insuportável de existir. Você talvez se lembre de uma frase de Watts: você é algo que o universo inteiro está fazendo, da mesma forma que uma onda é algo que o oceano inteiro está fazendo. E de repente, não é mais uma citação, é algo vivo. Você sente. Cada gesto, cada respiração, cada lampejo de pensamento é o oceano acenando. Não há mais necessidade de se tornar espiritual, de meditar corretamente, de se purificar. A busca se desfaz no achado. A pergunta se dissolve na resposta que nunca foi perdida. Mas a parte humana de você ainda persiste, como um eco. Você ainda tem um nome, um corpo, preferências. Você ainda acorda, come, trabalha, ri, chora. E, no entanto, tudo isso agora se desdobra em uma vastidão que nunca mais poderá ser esquecida. Em algumas noites, essa vastidão parece infinita, suave, luminosa, como um berço. Em outras, parece vazia, até mesmo assustadora, porque você percebe que o mesmo vazio que dá origem às galáxias também as engole por inteiro. E então, se tiver sorte, o riso retorna. Aquele riso selvagem e cósmico de que Watts tanto falava. O riso que vê a morte e a vida como dois lados da mesma moeda, girando para sempre nas mãos da eternidade. Você percebe que não existe iluminação permanente. Existe apenas o momento eterno do despertar, acontecendo repetidamente, enquanto estrelas explodem, corações se partem, novos olhos se abrem e velhos se fecham. Com essa compreensão, você começa a viver de forma diferente. Você não separa mais o sagrado do mundano, o espiritual do profano. Você toma seu café da manhã como se o universo estivesse se degustando. Você lava a louça como se o infinito estivesse fazendo círculos na água. E você vê, com uma clareza que nenhuma religião ou filosofia pode conter, e isto, bem aqui, é tudo. A questão nunca foi escapar da ilusão, mas dançar dentro dela. Nunca transcender o humano, mas abraçá-lo tão plenamente que revele sua natureza divina. Alan Watts sorria e dizia: você é a abertura através da qual o universo está olhando e se explorando. E agora você vê que essa exploração não tem fim. O cosmos não busca a completude, ele busca a diversão. Você é essa diversão, essa exploração, essa eterna curiosidade voltada para si mesma. Às vezes, essa percepção parece avassaladora. A magnitude disso, o peso infinito da existência pressionando suavemente através de você. Mas então você se lembra, não está pressionando você, está pressionando como você. As estrelas não estão acima de você. Elas são seus próprios pensamentos em outra forma. Os átomos em seus ossos brilharam como sóis. O ar em seus pulmões foi forjado no coração de estrelas moribundas. Cada célula, cada batimento cardíaco, cada lampejo de consciência é o eco daquela explosão original. O universo sonhando acordado. E assim, a pergunta muda de "quem sou eu?" para "o que é isso?" e finalmente para o riso,
Porque até mesmo essa pergunta é engolida pelo silêncio que responde sem palavras. O riso, o silêncio, a quietude, o movimento, tudo uma coisa só. E quando você acorda de manhã agora, não é a mesma coisa. A luz parece diferente não porque mudou, mas porque você parou de procurar significado nela e começou a ver que ela é o próprio significado. Você fica perto da janela, respira o ar e sente mesmo, que não existe mais o exterior e o interior. Apenas a vida, fazendo o que a vida faz. O sonho continua, a peça continua. E, em algum lugar, nas profundezas da orquestra infinita da existência, o universo cantarola suavemente para si mesmo. Sim, esse era o objetivo o tempo todo. Há um momento, e você saberá quando chegar, em que o despertar deixa de ser uma sensação de paz e passa a ser uma vertigem. É como se o chão da sua identidade desabasse sob você e, de repente, não houvesse chão em lugar nenhum. Você busca algo em que se apegar, uma crença, uma regra, um texto sagrado, uma bússola moral. E tudo isso se dissolve como névoa à luz do sol. O eu, em que você confiava se foi, o universo que você habitava desapareceu. E em seu lugar, resta apenas uma vasta e luminosa incerteza. Esta é a parte que não te contam. A parte em que você percebe que ser verdadeiramente livre também é ser completamente sem fundamento. Alan Watts costumava dizer: quando você entende a mensagem, percebe que não há nada em que se apoiar. E é exatamente esse o ponto. No começo, parece assustador. A mente humana anseia por estabilidade, um senso de direção, de certo e errado, do que deveria e não deveria ser. Mas, ao despertar, essas linhas se confundem até desaparecerem completamente. Você começa a perceber que a moralidade também fazia parte do sonho, um conjunto de acordos sociais, úteis, talvez até belos, mas, em última análise, arbitrários. Os 10 mandamentos, os códigos de ética, os deveria e não deveria, todos andaimes construídos para ajudar o sonho a se sustentar. E, no entanto, aqui está o paradoxo. Quando essas estruturas caem, quando você realmente vê que não existe um livro de regras cósmicas, algo extraordinário acontece. A compaixão surge naturalmente. Porque agora você vê, não como uma ideia, mas como um fato inegável, que não existe outro. Machucar outra pessoa seria tão insensato quanto esfaquear a própria mão. Foi isso que Watts quis dizer quando afirmou: quando você descobrir quem você realmente é, verá que você é tudo. A princípio, essa percepção parece vasta demais para suportar. Você pode se pegar rindo, chorando, tremendo, não de loucura, mas de espanto. O peso do infinito pressiona a pequenez do seu antigo eu até que ele se rompa completamente. E por essa fenda, a luz entra. Mas então, inevitavelmente, a parte humana em você se rebela. Ela diz: isso não pode estar certo. Se não houver regras, o caos não reinará. As pessoas não farão coisas terríveis. A resposta, paradoxalmente, é não. Pois o caos só surge quando acreditamos na separação, quando imaginamos que existe um eu que pode ganhar às suas custas. Quando essa ilusão se desfaz, o jogo muda completamente. Você não age mais gentilmente porque deveria. Você age gentilmente porque não há distinção entre quem dá e quem recebe. O amor deixa de ser uma virtude, torna-se um reflexo. E isso é o mais radical de tudo. Veja bem, os códigos morais, por mais belos que sejam, operam a partir do medo. Medo da punição, medo da desaprovação, medo do julgamento divino. Mas a verdadeira bondade não tem medo. Ela flui da compreensão, não da obrigação. A pessoa desperta não obedece à lei, nem se rebela contra ela. Ela a enxerga através dela. E, no entanto, ao enxergar através dela, muitas vezes acaba vivendo de forma mais harmoniosa do que aqueles que a veneram. Porque a harmonia não é algo imposto de fora. É o ritmo natural da realidade quando ninguém está lutando contra ela. Watts diria: o gato senta no tapete porque se sente confortável ali, não porque leu a Bíblia. Essa liberdade é ao mesmo tempo estimulante e perigosa. Estimulante porque, pela primeira vez, você percebe que é livre para viver, se movimentar e se expressar sem culpa.
Perigosa porque, se mal interpretada, pode se tornar uma licença para a indulgência egóica. O truque final da mente. Há um antigo ditado zen: antes da iluminação, corte lenha e carregue água. Depois da iluminação, corte lenha e carregue água. A questão não é que nada mude, mas que tudo muda sem precisar parecer diferente. Você ainda paga suas contas, ainda lava a louça, ainda sorri para o vizinho. Mas agora não há mais ninguém que precise fazer isso. Há apenas o fazer, o eterno jogo da forma. Mas mesmo aqui uma tentação sutil espreita. O ego, sempre astuto, retorna com novas vestes. Ele sussurra: estou além do bem e do mal. Estou livre de todas as regras. E assim, o jogo cósmico continua. A ilusão do eu entrando sorrateiramente pela porta dos fundos, alegando ter transcendido a si mesmo. Watts alertou para esse perigo. O diabo, disse ele com aquele sorriso inconfundível, é apenas Deus de mau humor. A verdadeira liberdade, portanto, não é desafio, não é rebelião contra a estrutura, é a participação alegre nela, sabendo que é uma peça. O iluminado segue as regras não por obediência, mas por graça. Ele dirige dentro do limite de velocidade não por medo, mas porque faz parte da dança. É como jazz. Você improvisa livremente, mas dentro do ritmo. A estrutura não é uma prisão. É a tela que torna a improvisação possível. Quando você finalmente vê isso, quando entende que não pode ganhar nem perder, que nada real pode ser ameaçado, algo extraordinário acontece. Você relaxa. A tensão infinita de tentar ser bom, ser espiritual, estar certo, se dissolve, e em seu lugar surge uma espécie de riso cósmico. O riso de saber que tudo, até mesmo seus erros, são parte da coreografia. Você percebe que o universo inteiro é, de certa forma, autodivertido. Deus fingindo estar confuso, fingindo procurar significado, fingindo encontrá-lo. E quando você vê isso, não consegue deixar de sorrir, porque agora você entende que cada suposta curva errada era a única que poderia ter sido tomada. Você não está mais empurrando o rio. Você é o rio, fluindo como deve. Watts chamou isso de ponto sem retorno, mas não no sentido trágico. É o ponto em que você não consegue mais acreditar na velha história de controle. Você ainda pode agir, planejar, se esforçar, mas, no fundo, sabe que é tudo brincadeira. É como se você estivesse se assistindo a um sonho, plenamente consciente de que é um sonho, mas completamente encantado com sua beleza. Você não precisa mais que o sonho seja perfeito, ele já é. A intensidade dessa percepção não pode ser exagerada. Às vezes parece fogo, purificador, consumidor. Outras vezes parece uma imensa quietude, quase insuportavelmente suave. E, apesar de tudo isso, você começa a sentir algo antigo e familiar se movendo sob a superfície. O pulso silencioso da própria existência, pulsando a cada momento. É o mesmo pulso que guiou as galáxias à existência, que moldou a curva de cada folha, que fala agora através da sua respiração. Está lá desde antes do princípio e continuará a vibrar muito depois que a última estrela se apagar. Quando você se alinha a esse ritmo, não por esforço, mas por entrega, você se vê vivendo em sincronia sem esforço. Tudo o que você faz parece oportuno, orgânico, vivo. O universo respira com você. E então você vê. Liberdade nunca foi sobre fazer o que você quer. Foi sobre perceber que não há ninguém aqui separado do que está sendo feito. A onda não decide para onde ir. Ela simplesmente sobe e desce conforme a vontade do oceano. Mas será que isso é falta de liberdade? Ou será a única liberdade verdadeira que existe? Então você se curva interiormente ao mistério. Você para de tentar dominar a vida e deixa que ela o domine. E talvez, apenas talvez, você ouça novamente aquela velha risada cósmica. A risada que faz as estrelas tremerem. A risada que soa suspeitamente como a sua. E assim, o círculo se completa. A peça termina. A cortina treme e a música que começou como caos se suaviza em uma única nota infinita. Se você chegou até aqui, se algo nessas palavras ressoou como um sino que você não consegue ignorar completamente, então talvez você tenha começado a entender o que Alan Watts quis dizer quando afirmou: você é uma abertura
através da qual o universo está se observando e se explorando. É uma afirmação simples, mas que contém todo o mistério. Porque, naquele momento de ver, você percebe que a vida não está acontecendo com você. Nem você está fazendo isso. A vida está simplesmente acontecendo, como você. Você pode sentar-se em silêncio agora e observar a respiração, a subida e descida, o movimento sutil que estava lá antes de você perceber e que continuará por muito tempo depois que você se esquecer. Essa respiração não é sua. É o movimento do cosmos, o fluxo e refluxo da mesma maré que molda as galáxias. É aqui que o ensino termina e a vida começa. Apesar de todas as palavras, todas as filosofias, todos os livros sagrados e meditações, eram apenas dedos apontando para a lua. Lindos, necessários até, mas nunca a coisa em si. E se você passou a vida olhando para o dedo, não se preocupe. A lua nunca estava longe. Ela estava sempre bem atrás de você, brilhando em seu próprio ser. Há uma estranha humildade que surge quando essa verdade se estabelece. Você para de tentar ser desperto, sábio ou espiritual. Você para de polir o espelho do seu eu, porque finalmente percebe. O espelho nunca esteve sujo. A poeira fazia parte do seu brilho. E então você vive de forma diferente agora, embora nada em particular tenha mudado. Você ainda acorda de manhã, escova os dentes, verifica suas mensagens, vai trabalhar. Mas há uma leveza nisso, uma espécie de humor suave permeando tudo. As contas ainda precisam ser pagas. Os pratos ainda se acumulam. O mundo ainda discute consigo mesmo. Mas em algum lugar bem lá no fundo, você pode sentir o riso do universo ecoando por tudo isso. Watts costumava dizer: o sentido da vida é simplesmente estar vivo. É tão claro, tão óbvio e tão simples, e, no entanto, todos correm em pânico, como se fosse necessário alcançar algo além de si mesmos. Depois de ver o jogo até o fim, você não consegue mais jogá-lo da mesma maneira. Mas você não desiste. Você não se senta em uma caverna e renuncia a tudo. Você joga de novo, não por necessidade, mas por alegria. A pessoa desperta não é um monge isolado. Ela é o próprio riso da vida. Andando, falando, comendo, respirando. Ela aprendeu a levar o jogo a sério, mas com leveza. Veja bem, seriedade é o que acontece quando você esquece que é brincadeira. Leveza é o que retorna quando você se lembra. E assim, você se vê movendo-se pelo mundo como um dançarino que sabe a coreografia de cor, mas, ainda assim, improvisa a cada passo. Você não luta contra o ritmo. Você se torna ele. Às vezes, esse ritmo parece extasiante. A música crescendo, a alegria de ser transbordando por todos os poros. Outras vezes, ele desacelera, escurece. A tonalidade menor da perda, da dor, do luto. Mas, agora, você vê que tudo faz parte da mesma canção. Não há necessidade de resistir à tristeza, assim como não há necessidade de resistir à alegria. Ambas são notas da mesma melodia eterna. Watts certa vez brincou: não se pode ter meia onda, não se pode ter a crista sem o vale. E então você deixa a vida crescer e cair como quiser. Se a dor vier, você a sente plenamente, sem acrescentar a história de que ela não deveria estar ali. Se o amor vier, você se abre para ele sem temer o seu fim. Você começa a ver que tudo, até os fins, são apenas começos disfarçados. A morte também perde o seu terror, porque agora você a vê como ela é. O momento em que a onda retorna ao mar. O ritmo parando apenas para recomeçar em outro lugar, como outra pessoa, como todo o resto. E quando você compreende isso, não como uma teoria, mas como uma verdade viva, uma paz indescritível chega. Não é a paz da fuga, mas da inclusão. A paz que diz sim a tudo, até mesmo ao barulho, até mesmo à bagunça, até mesmo ao mistério. Veja bem, o segredo do despertar não é descobrir um conhecimento supremo, é perder a necessidade de um. O coração desperto não pergunta mais: por que estou aqui? Ele simplesmente diz: eu estou. E isso é o suficiente. Porque quando você percebe que você é isso, e nunca houve nada fora de você, ninguém para alcançar, nada para obter, você também percebe que aquele que estava buscando desapareceu. Só resta isto, este momento,
esta respiração, esta visão, este simples milagre de estar ciente de tudo. Então, se você precisa chamar isso de alguma coisa, chame de gratidão. Não a gratidão de receber um presente, mas a gratidão de ser o presente. Watts costumava dizer: você não veio a este mundo, você saiu dele, como uma onda do oceano. E agora você sabe o que isso significa. Não como uma ideia, mas como uma intimidade. Você não está no universo. Você é o universo se revelando. Então, a questão não é se você está acordado, é se você está disposto a rir de novo. A rir da seriedade, da luta, da busca incessante por algo que nunca foi perdido. Porque a piada de toda essa piada cósmica não é cruel, é compassiva. É o riso de um pai fingindo perder um filho numa brincadeira de esconde-esconde, só para, no final, pegá-lo de surpresa e dizer: aí está você. Eu estava com você o tempo todo. Esse é o segredo. Vocês nunca estiveram separados. Você nunca foi quebrado. Você nunca esteve ausente. Você apenas brincou, magnificamente, infinitamente, de ser algo que não é, para poder redescobrir o que é. E agora que você sabe, você pode viver novamente. Coma quando estiver com fome. Durma quando estiver cansado. Dance quando a música tocar. Chore quando o coração doer. Deixe tudo acontecer. Deixe tudo fluir. E se algum dia você esquecer, e vai esquecer, lembre-se do riso. O riso que diz: está tudo bem, sempre esteve. Se este conteúdo te tocou, curta, comente abaixo e inscreva-se para mais revelações. A peça continua. E nós também.